Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é um privilégio poder mais uma vez chegar diante de vocês com mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, neste que é o terceiro trimestre de 2021, quando nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo, sua pessoa e sua obra. Nesta ocasião, nós vamos compartilhar com os irmãos a lição de número 11, que tem por título A Diversidade dos Dons Espirituais. Nosso desejo é que aquilo que nós compartilharmos aqui possa ser muito útil para você, professor, no desenvolvimento da sua aula, na preparação, para que quando você estiver diante da sua classe, você possa ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Louvo a Deus por ter, nesta ocasião, a oportunidade de ter ao meu lado aqui pastor Rogério Monró, que é também o comentarista da lição desse trimestre. A paz do Senhor, irmãos, professores, quero mais uma vez externar meus agradecimentos por estar mais uma vez aqui. Eu espero que a gente possa nessa aula contribuir para os professores que irão ouvir, essa aula e que tudo que for aqui falado venha agregar para a sua aula no domingo. Pois bem, meus queridos, como dito, a nossa lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título A Diversidade dos Dons Espirituais. Nosso texto-chave está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, seu capítulo de número 12 e o versículo de número 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Para refletir, o Espírito Santo é quem distribui e opera os dons espirituais. O crente nada mais é que um instrumento por meio do qual o poder de Deus é manifestado. Então, dentro dessa proposta, nós vamos compartilhar com os irmãos, nesta oportunidade, este assunto e, mais uma vez, digo que a nossa expectativa é que seja muito proveitoso para todos nós. O crescimento do cristianismo ao redor do globo, nos últimos anos, é um testemunho poderoso de que os dons espirituais eles são muito importantes para a promoção do reino de Deus. Nós temos um dado aqui de que o movimento pentecostal ele cresceu de 16 milhões em 1945 para 405 milhões em 1990. E também um outro dado que as 10 maiores denominações cristãs evangélicas do mundo, elas pertencem ao movimento pentecostal, ou seja, ao movimento que valoriza, que preza pela manutenção e atualidade dos dons espirituais. E então nós estamos estudando nesse trimestre a respeito do Espírito Santo e hoje nós vamos falar da diversidade e atualidade dos dons espirituais. E eu fiz uma anotação aqui que é muito importante nós estudarmos os dons. Porém, o estudo ou o ensino bíblico sem a prática, ela pode trazer decepção. Só o conhecimento sem a prática. Também a prática sem o ensino sólido traz preocupação e também é perigoso. Então nós precisamos estar neste equilíbrio entre graça e conhecimento para que os dons, pastor Rogério, eles possam terem a sua atuação, a sua liberdade no nosso meio e a gente não caia nem para o lado do formalismo e nem também para o lado do fanatismo, né? É isso, pastor Paulo. A gente observa a questão dos dons, principalmente na atualidade, uma distorção e essa diversidade, essa manifestação dentro da igreja tem que ser de uma forma sadia. Por isso, deve ser estudada pelas Escrituras, buscando a base do conhecimento e, por um outro lado, também sem aquele formalismo, né? A gente precisa ter a liberdade do Espírito, porém a gente precisa estar embasado para evitar certos tipos de movimentos que não agregam, traz mais para a igreja, uma igreja não sadia. Então, por isso é importante, eu acho que é um tema atual, porque os dons espirituais são atuais e muito importante a gente ter esse discernimento, até na questão dos próprios dons, nessa escala de dons, a gente pode colocar um dos dons
que é muito importante, não que os outros não sejam, o dom de discernimento, e a gente vê que há também uma escassez desse dom, e por isso a importância da gente estar estudando, a gente estar conhecendo, e também na questão não somente a letra, também buscar na questão da espiritualidade, ter esse desejo como professor, né, nas nossas igrejas, nas nossas aulas, é lógico, tudo com equilíbrio. Queridos, quando a gente fala de dons, existem alguns pontos de vista em relação a dom. Existem pessoas que dizem que os dons são condições naturais da pessoa, que a pessoa desenvolve, que Deus dá à pessoa, mas naturalmente independente da questão espiritual. Então, a pessoa, por exemplo, o médico, ele tem dom de curar pelos meios aprendidos que ele tem. E o bom cantor, por exemplo, ele tem o dom natural de cantar, o dom natural da música. Ele é um artista, isso é um dom natural. E a gente compreende que existe sim os dons naturais. Existe uma outra linha de pensamento que diz que os dons, eles são meramente espirituais ou unicamente espirituais, que há uma ação, uma atuação dos deuses, né? Segundo essa linha filosófica, de que os dons são uma atuação de Deus que submete o espírito humano e age ali independente da condição humana. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que os crentes, o ser humano, ele tem um papel importantíssimo no ministério dos dons. Deus, ele opera na terra, ele opera na igreja através dos seres humanos. Tem até uma frase que eu ouvi uma vez da boca do pastor Gesiel Gomes, e não sei se a frase é dele ou se ele repetiu, que ele disse assim, que o homem sem Deus nada é, e que Deus sem o homem nada quer. Então, assim, nós sem Deus não somos nada, evidentemente, e que quando Deus ele vai agir na terra, ele quer usar o ser humano como ferramenta, e a gente vê isso ao longo da história da Bíblia Sagrada. Então, nós entendemos que os crentes, eles se submetem a Deus a sua mente, o seu coração, a sua alma, as suas forças, de uma forma consciente e deliberada. Então, Deus não força, Deus não obriga, o homem quer e delibera, dá liberdade para Deus agir na sua vida. Então, o homem entrega tudo a Deus, e aí o Espírito Santo, através desta unidade com o homem, ele então capacita o crente de uma forma sobrenatural a atuar acima das suas capacidades humanas. Então Deus pega aquilo que eu tenho e ele utiliza. E Deus usa a pessoa para expressar cada dom através da experiência de vida, através da capacidade, com o vocabulário da pessoa, e a gente observa isso muito na Bíblia, pastor Rogério, que Deus ele não anula a personalidade da pessoa, né? A gente até vê quando acontece alguma manifestação de dom espiritual, que a pessoa ela não fica mais erudita do que é ou nem menos erudita do que é. Deus usa a pessoa dentro daquilo que a pessoa é. Deus respeita, vamos dizer, a personalidade da pessoa. Porque, na verdade, o crente, ele, na verdade, é somente a instrumentalidade ao qual Deus opera. Então, como foi dito, Deus ele não vai trabalhar ou mexer na questão da personalidade da pessoa. Agora, o que vale é o teor da mensagem, é o objetivo ao qual Deus quer operar. E é uma manifestação natural, espiritual, mas é espontânea. Há uma espontaneidade quando Deus ele age no meio da igreja. A gente vai ver de forma muito clara também na igreja, Paulo escrevendo aos Coríntios, a gente vai ver essa manifestação. E dentro desse contexto, dessa manifestação, Deus ele vai usar cada um de acordo com as suas limitações. É lógico que dentro dessas limitações, aí é onde é a ação do Espírito em capacitar essa pessoa. Mas Deus ele não vai mudar a personalidade dessa pessoa para ele poder usar aquela pessoa, ou em determinada situação Deus não vai usar aquela pessoa porque aquela pessoa não tem determinada capacidade que o homem acha que ela deve ter. Né? Porque às vezes a gente olha, esse daí talvez Deus não vai usar assim. E por isso que é um dom espiritual, uma manifestação espontânea que vem do Espírito Santo. Então, queridos, dentro dessa ideia é que vai acontecer a nossa lição de número 11, e eu gostaria de ler aqui o texto que está embasado
a nossa meditação, que é 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, conforme a gente já viu na lição passada, existe a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as muitas maneiras de Deus agir. Deus ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha, não pode ser enquadrado, não pode ser limitado. Nós sim somos limitados. E nós vemos aqui que, pelo texto da nossa leitura bíblica, que Deus ele trabalha na diversidade de dons, na diversidade de ministério, que quer dizer serviço, e na diversidade de operações, das maneiras diversas de Deus agir. Então Deus ele tem muitas maneiras de agir. Nós temos elencados aqui em 1 aos Coríntios, nós temos 9 dons espirituais, nós temos lá em Romanos os dons de serviço, nós temos em Efésios capítulo 4 os dons ministeriais. Mas assim, eu penso que essa quantidade de dons descritos, tanto aqui em 1 aos Coríntios, ele não limita a atuação do Espírito Santo. Aqui Paulo ele tá descrevendo algumas formas de Deus trabalhar, mas na minha concepção, Rogério, Deus ele é ilimitado, ele não se limitaria, se fugir desses 9 aqui não é Deus, né? Deus ele trabalha da forma que Deus quiser. É verdade, pastor Paulo. A gente vê, por isso que é a multiforma operação, a gente vê que não é só realmente o que está escrito. Deus ele não se limita a isso. É lógico que Paulo e os escritores das epístolas, em gerais, elas vão dar algumas formas em que Deus opera, mas ela não limita isso. A própria escritura ela não tem, é isso, é aquilo. Então assim, dentro disso a gente vê a grandeza da diversidade do ministério do Espírito e da forma que Deus age no meio da igreja. É uma forma que a gente vê que é uma questão espiritual, né? A gente vê que quando Deus ele age no meio da igreja, a gente observa que o Espírito ele não se limita a pessoas, a cultos. Não há limitação de espaço, é uma manifestação espontânea e conforme o pastor Paulo mesmo disse, a Bíblia não limita essa ação somente nesses dons, tanto os dons ministeriais como os dons de serviço, não há uma limitação na Bíblia. Então assim, a gente vê que o Espírito ele tem a liberdade de agir, por isso que diz que ele distribui da forma que ele quer. O crente ele é somente um instrumento. Então não é no momento do culto aquele que acha que tem a profecia, agora chegou a minha hora de profetizar, agora chegou a minha hora de revelar, né? A hora do rancho dos profetas, agora é a hora do rancho. Não. A gente vê que é uma manifestação de multiforma em que Deus ele age e ele usa aqueles que tiverem de acordo com a vontade de Deus. É interessante nessa fala sua, Rogério, porque assim, e no versículo 7 aqui da leitura bíblica, que diz assim: para o que for útil. Então, qual é a necessidade do momento? O que é que Deus precisa agir, fazer, falar, atuar naquele momento, né? Então, assim, não é porque uma vez
eu fui usado num dom, Deus teve misericórdia de mim, me usou num dom, que todas as vezes eu tenho que ser usado, de repente naquele dia eu não vou ter utilidade, entre aspas, né, dentro dessa manifestação de Deus. Então, o verso 7 aqui, ele é muito claro, que diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, dentro da necessidade do momento, do ambiente, Deus ele vai se manifestar. E achei interessante também, quando eu estava estudando essa lição, que um comentarista ele diz assim que os dons, eles são complementares. E quando você começa a ver, por exemplo, a profecia com a língua e interpretação, é uma coisa assim que é difícil você diferenciar, né? Porque os dons são complementares, até dentro daquela ideia do apóstolo Paulo de que a igreja é um corpo. Então, assim, um dom é uma extensão do outro que tem que estar linkado, né? Como os membros da igreja têm que estar interligados um ao outro. Por isso que é importante, assim, às vezes tem aqueles rótulos, culto do profeta, ou o dia que Deus vai usar, não. Então, assim, a gente observa, quando a gente começa a estudar os dons, que é uma manifestação espontânea, dada pelo Espírito Santo, né? Num momento que não é um momento específico para o homem, né? Isso é importante os professores colocarem na sala de aula. Não é um momento específico, agora é a hora de tal, ou talvez alguém que se intitula o profeta, agora é a hora de profetizar. Não, não é isso. É algo que é uma manifestação espiritual, onde o Espírito ele vai agir da forma que ele quer, ele vai distribuir a quem ele quer. É o fato que o pastor Paulo disse, não é porque certo dia eu fui usado em profecia que toda vez que eu for no culto Deus vai me usar em profecia, né? Sim. E aí cai naquela questão às vezes de se procurar o profeta. Então isso é uma questão muito delicada, porque a gente vai ver que as manifestações dos dons, eu sempre gosto de usar, porque Paulo foi muito claro, né? A teologia paulina na questão dos dons em Corinto, a gente vê que é uma coisa que se liga a outra. Quem está profetizando, tem quem interpreta, está sendo interpretado porque alguém vai ser edificado. Se tem o ímpio, não fale para que não escandaliza. Então você vê que há uma manifestação espiritual com ordem, né? E tem até uma certa racionalidade. Não é uma coisa, não, Deus me revelou aqui, eu vou sair arrastando os bancos. Não, não é isso. Então existe a manifestação, que eu gosto de frisar isso, que é espontânea, porque vem do Espírito. Ela não é momentos do culto, agora é o momento disso, agora é o momento daquilo, agora é a hora dos profetas, agora é a hora de quem... Não, então algo assim que tem uma ligação. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E o crente ele é somente a instrumentalidade ao qual o Espírito vai agir. Não é? O crente vai ser usado porque ele tem que ser usado, porque ele tem o dom de profecia. Eu até coloquei uma observação, como a gente não vai tocar os tópicos, a questão do ministério de profeta com o dom de profecia. É uma coisa, porque nem todos que profetizam são profetas. Então a gente precisa, por isso é importantíssimo nós colocarmos na sala de aula a importância de se estudar a questão dos dons espirituais e a cada dia a gente buscar o entendimento, não colocar, dizer, é assim que funciona, como o pastor Paulo disse. Porque às vezes a gente pode cair no erro, isso daqui é Deus, isso daqui não é Deus. Não, Deus ele não depende de ninguém para agir. Deus ele usou uma jumenta, porque ele não pode. Então, assim, o Espírito ele tem a liberdade de agir, ele distribui como ele quer, a quem ele quer. Não é só como ele quer, é a quem ele quer. Então, isso é muito importante e nas manifestações dos dons espirituais há uma concordância, né? Eu sempre brinco, né, quando assim, pastoreei já a terceira igreja, eu sempre brinco assim, às vezes a gente pede para os irmãos orar para dar o tema do congresso. Aí vem, o irmão traz lá, aí no dia que o pregador vai, Deus mudou o tema. Ele não mudou o tema, porque senão não há uma concordância. O que Deus pode fazer é, dentro daquele tema, Deus falar de uma outra forma, mas usando aquele tema. Agora, usar um outro tema, não. Por quê? Senão não há concordância.
E aonde o Espírito está, a decência, a ordem. E Paulo vai falar sobre isso. E a grande preocupação do apóstolo Paulo, pastor Rogério, é que assim, Corinto, Grécia, panteão grego, deuses, né? E aquele povo todo vem para dentro da igreja e eles vêm com aqueles costumes de que os deuses, eles subjugam os espíritos das pessoas e a pessoa não sabe o que está fazendo. Então, daí a importância de Paulo estar doutrinando a igreja de que a manifestação do Espírito, ela é ordeira e Paulo ainda diz, né, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não tem aquela coisa de que eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou falando, foi Deus que fez, eu não sei de nada, não. Aí foge da ordem do culto, né? Deve fazer uma observação, o pastor Paulo, ele foi muito feliz em... Eu, por muito tempo, na minha conversão, eu ouvia muito, até alguns pregadores pentecostais, de dizer que o espírito é sujeito ao profeta. Mas, na verdade, isso não está escrito dessa forma. Está escrito que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Porque senão dá a conotação que o Espírito Santo é sujeito a alguém. Mas está escrito que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Então, não é... no momento eu tenho um êxtase... transe, né? Um transe e, de repente, eu perder minha consciência. O espírito não, ele atua, a gente sabe o que a gente está fazendo. Por quê? Porque, como foi dito... O crente, ele é somente a instrumentalidade ao qual o Espírito ele vai agir. Ele não toma consciência de ninguém. É algo espontâneo e de forma consciente ao qual o Espírito atua no meio da igreja. Então, queridos, dentro desse contexto bíblico de dons espirituais, de dons de serviço, de dons ministeriais, é que essa lição ela está tratando. E dentro dessa escala de 9 dons que Paulo apresenta aqui em 1 aos Coríntios, esses 9 dons eles são divididos em 3 grupos. Alguns dividem, Rogério, de uma forma um pouquinho diferente, mas sempre essa divisão, né? E com nomenclatura também, às vezes, diferente, né? A gente colocou aqui dons de inspiração, tem gente que fala que é dons de elocução, que é a palavra, mas assim, são 3 divisões. Por quê? Porque aí a gente fala que tem os dons que são de revelação, conforme está aqui na nossa lição, tem aqueles dons que são de intrepidez, de poder, dons de ousadia, que a gente poderia chamar, e aqueles dons de inspiração espiritual. Então, dentro dessa divisão, nós temos aqui no primeiro tópico os dons de revelação, que fala da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e também do discernimento de espírito, que são 3 dons que estão bem interligados, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Às vezes a gente está explicando um e acaba explicando o outro, de tão interligados que eles são, mas a gente consegue fazer a diferenciação. E a gente não vai entrar na lição, mas podemos pelo menos dar uma pincelada, pastor. O que seria até para ajudar os nossos professores. Irmãos, quando eu fui convidado a ser o comentarista, eu procurei, quando cheguei na diversidade dos dons, eu procurei também seguir a mesma lógica, já que a teologia própria assembleana segue esses tópicos que eu procurei usar, mas de uma forma didática, porque é muito mais fácil quando a gente consegue dividir, porque a pessoa tem mais facilidade em aprender quando fica muito aberto, mas foi somente por causa disso. Então, como o pastor Paulo disse, os dons, como um completa o outro, às vezes, assim, a gente tem até um pouco de dificuldade em explicar isso, né? Então, eu procurei escrever bem de forma simples para que a gente venha entender. Quando a gente fala do dom da palavra de sabedoria, ela trata, na verdade, de uma sabedoria sobrenatural, né? Não é uma sabedoria terrena. Por isso já diz que é um dom de sabedoria, uma dádiva, né, dada por Deus. E eu coloquei até aquela passagem de primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, que conta aquela história, acho que é bem conhecida, de Salomão, né, daquelas 2 mulheres prostitutas que tiveram filhos. Veio falecer o filho de uma delas, né? Eu vou encurtar. No final, as 2 mães foram colocadas diante de Salomão,
e a mãe da criança e aquela que não era a mãe, Salomão pediu uma espada e disse, ó, se está brigando, a gente vai dividir a criança Metade no meio para cada um. A que não era a mãe diz, não, é melhor fazer isso, faça isso, nem eu e nem ela. A mãe, como amava a criança, diz, não. Então, você vê que, e diz o texto, se os irmãos lerem, o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a gente vai ver que a história conta que todo Israel se admirou. Então você vê que foi uma sabedoria divina para lidar com uma situação momentânea, de agir rápido, que talvez humanamente não teríamos a capacidade de fazer aquela ação ou ter o discernimento de como tratar aquele assunto. A gente vê na vida de Salomão que é uma sabedoria que foi manifesta, uma habilidade, uma capacidade que foge dos padrões humanos. Então dá para se entender, por isso todo Israel se admirou e viu que era algo da parte de Deus. E se a gente for falar também a palavra do conhecimento, eu coloquei que a palavra do conhecimento é a capacidade espiritual que o Espírito concede ao crente sobre fatos e informações ocultas. É como se fosse por isso que dá até dá para dizer que é até uma revelação. Uma revelação. Eu coloquei algumas passagens, acho que esse dom ele é muito notório no ministério de Jesus, porque por diversas vezes a Bíblia diz que Jesus sabendo a intenção do coração daquelas pessoas, eu vou ler só aquela passagem de João 4 da mulher samaritana, que fala a questão aquilo ali foi claramente a revelação, a manifestação da palavra do conhecimento, quando Jesus diz, olha, você já teve 5 maridos e que você tem agora não é teu. Então você vê que foi uma manifestação de uma coisa oculta. Jesus não sabia, mas pelo Espírito foi revelado. E se a gente for voltar lá atrás na lição 6, no ministério de Jesus e a presença do Espírito Santo nesse ministério, você vai ver que é uma ação, é um dom que foi claramente manifestado sobre a vida de Jesus. Uma outra coisa importantíssima é a questão do discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. O espírito está no plural, eu coloquei aqui porque toda fonte, se quer de revelação, profecia, ela pode ter 3 fontes, que é a fonte divina, a fonte humana e a fonte também demoníaca, satânica. Às vezes alguém falou, não foi pelo diabo, foi pela carne, pelo emocionalismo. Então, por isso é importante, pelo próprio Espírito, a gente ter esse discernimento, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Se o pastor Paulo for usado aqui, se eu tenho o Espírito, vai testificar que foi o Espírito Santo. Por onde? Pelo discernimento. Então é importantíssimo a igreja buscar esse dom, é um dom hoje escasso, porque a gente vê coisas que acontecem no nosso meio, se a gente dizer que tem alguma coisa errada, porque é muito evidente que falta esse dom. Se tivesse, muitas coisas não teriam acontecido e não hão de acontecer. Então é importantíssimo. É importante, meus irmãos, essa colocação desses dons de revelação, né? E o pastor Rogério discorreu sobre eles aqui de forma muito importante, muito sábia. E para aqueles que são cessacionistas, né? A gente tem essa esperança, essa convicção de que os dons são para nós também. E tem uma passagem bíblica aqui que eu anotei em Lucas capítulo 21, quando Jesus estava conversando com seus discípulos e falou dos princípios das dores, que eu creio que é o momento que a gente está vivendo agora. E Jesus disse que os discípulos eles seriam levados à presença de pessoas que iriam interpelá-los. E olha o que diz aqui o versículo 14 e 15. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então isso aqui é dom espiritual, é dom de Deus, é sabedoria para você falar na hora certa, falar a coisa certa, na hora certa, porque às vezes a gente vai falar a coisa certa na hora errada, né? É falta de sabedoria, às vezes o que se está dizendo nem está errado, mas o momento, a forma não está correta. Então nós precisamos desta sabedoria de Deus para que a gente possa falar a coisa certa no momento certo. Então a palavra de sabedoria é usada para orientação, é usada para aconselhamento, para ensino, para práticas de governo da igreja.
a sabedoria, ela busca trazer crescimento espiritual, maturidade espiritual, e as pessoas percebem quando há sabedoria de Deus envolvida. Palavra de conhecimento também, o pastor falou muito bem aqui. Eu coloquei uma outra passagem, coloquei quando Eliseu também estava ali e o rei da Síria intentava os ataques contra Israel e Deus dava conhecimento ao Eliseu acerca do que estava acontecendo. Discernimento de espíritos, para mim não tem como não colocar Ananias e Safira, né? Quando eles chegam lá diante do apóstolo Pedro, o dinheiro da venda da propriedade está aqui, ele fala, por que deixou Satanás encher teu coração? Então ele já discerniu ali que quem estava atuando por trás daquela intenção de Ananias e da Safira era realmente um espírito que não era de Deus. Então é muito importante, o pastor Rogério falou aqui a respeito da necessidade, irmãos. Eu acho que todos os dons são muito importantes, a gente precisa buscar todos eles, mas o discernimento de espírito é um dom assim que ajudaria-nos a evitar muitos problemas, né, pastor? Isso mesmo. Voltando à questão até do discernimento, acho que é muito importante tratar para os dias atuais o discernimento. Eu até coloquei aqui na revista a questão de até discernimento de discernir enfermidades. Aí a gente vai entrar até nos dons naturais. Às vezes um médico ele tem um dom de exercer a medicina. Sim. E às vezes é um problema de ordem humana, física, e às vezes as pessoas espiritualizam, né? Espiritualiza e às vezes aquela pessoa precisa de um tratamento psicológico, um tratamento de uma medicação e às vezes se espiritualiza. É lógico que Deus ele pode curar qualquer enfermidade, mas tem cada área sua área. Então a gente precisa entender que Deus deixou sabedoria ao homem. Tem até psiquiatras cristãos, médicos, cardiologistas que temem a Deus. Então assim, eu coloquei até a passagem na questão do discernimento de espírito, eu coloquei aqui na raiz de enfermidade física ou espiritual, Lucas 13:11. Que tinha uma mulher que ela tinha uma enfermidade, um espírito de enfermidade. Então você vê que era um espírito, se ela fosse no médico não ia resolver. Não ia resolver o problema. Então assim, por isso é importante o discernimento, né, espiritual. E também não é toda enfermidade que a pessoa vai na igreja, ela vai ser curada. Exato. A gente tem prova disso. Eu tenho enfermidade que eu já não fui curado. E nem por isso Deus não tem poder para me curar. Às vezes eu vou lá no médico, tomo um comprimido e tô bom. Então o crente tem que ter maduro, ser maduro. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne que não foi resolvido o problema, e depois lá para Timóteo ele recomendou um remédio, né? Você toma lá um pouquinho de vinho, você toma um pouco de vinho para o seu problema. Então, assim, o discernimento do espírito é muito importante, ajuda a evitar muita confusão e muita dificuldade em nosso meio. E aí nós vamos para o segundo tópico, que vai falar dos dons de poder, que nós temos aqui elencados: a fé, operações de milagres e dons de curar. É muito importante que essa fé, ela não é a fé natural, não é a fé salvífica. Essa fé é uma fé sobrenatural e milagrosa para uma determinada situação. Nós temos aqui, por exemplo, o desafio do Elias com os profetas de Baal. É uma fé sobrenatural que quem em sã consciência faria um desafio daquele se não movido por uma fé sobrenatural. Nós temos também o próprio apóstolo Paulo com uma fé sobrenatural a ponto de influenciar as pessoas quando estavam naquele naufrágio, que o pessoal não queria nem comer, e ele falou: olha, eu recebi uma visita aqui essa noite, vamos comer, o navio vai se perder, mas as pessoas vão todas ficarem boas. Então essa é uma fé sobrenatural, esse podemos dizer que é o dom da fé, né? A gente vai ver também, a gente pode citar Atos 3:6. Pedro e João na entrada do templo Formosa, e dizem: tem que ter uma fé extraordinária, né? Eu não tenho prata e nem ouro, o que eu tenho, isso eu te dou, né? Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então a gente vê que essa fé, ela é diferente das demais fé, é uma fé que faz com que as pessoas glorificam a Deus. O próprio texto vai dizer que tem uma
sequência disso. As pessoas se admiraram quando aquele coxo ele foi curado, glorificaram a Deus, né? E lá na frente eles continuam pregando, e a Bíblia vai dizer que, acho que Atos 4:4 vai dizer que quase 5.000 almas. Então, você vê que a manifestação, Deus ele vai manifestar com um propósito. Os dons, as manifestações dos dons espirituais têm um propósito de manifestação. Então, não é um agrupamento de pessoas que ali cada um vai mostrar qual é o melhor dom que não é tem. Espetáculo, né? Não é uma espetacularização, né? E então é importante a gente ter essa consciência e conseguir, né, na aula, pontuar essa questão da fé. Uma coisa tremenda. Você vê que a fé ela é tão importante, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé ela é tanto um dom como um fruto. Então, assim, não tem por onde correr se não tiver fé. Exatamente. Então é muito importante. E aí nós temos aqui também operações de milagres. Eu peguei aqui as duas palavrinhas gregas de operações de milagres, que operações é energemata, que quer dizer resultados eficazes, e milagres é do dinamio, que quer dizer poder sobrenatural relacionado à proteção, provisão, expulsão de demônios e alteração de circunstâncias, ou até mesmo juízo. Então, essas operações de milagres é uma atuação em situações assim muito adversas, incompreensíveis. Por exemplo, a operação de milagres é Jesus acalmar uma tempestade. Isso é uma operação de milagre, é algo sobrenatural, um poder sobrenatural que atua ali alterando circunstâncias, alterando situações. Então, operações de milagres, isso daí. E aqui, pastor, nos dons de curar. Olha, quando você começa a estudar as próprias etimologias das palavras, o único dom que está no plural é o dons de cura. Se você pegar no grego, só tirando uma dúvida até para o professor, a gente falou aqui discernimento de espíritos. É o dom de discernimento de espíritos, o que está no plural é espíritos. Agora, a questão do dom de cura não é dom no singular, é dons de cura. Aí eu até coloquei aqui que é o único dom que se encontra no plural, demonstrando assim que o Espírito habilita o crente a curar diversas formas de enfermidade. E seu objetivo é libertar o homem do sofrimento físico, psicológico e espiritual. Isso demonstra a diversidade, né, desse dom e a soberania de Deus em realizar, tanto no sentido físico, psicológico e espiritual. É uma ação de uma forma tricocêntrica, né, no corpo, na alma e no espírito, deixando o ser humano totalmente curado pelo poder da manifestação desse dom, do espírito, no caso. Muito bem, meus irmãos. E nós temos então também o nosso terceiro tópico, que fala sobre os dons de inspiração, e aí nós vamos tratar nessa lição dos dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então nós temos esses três dons que estão dentro desse grupo de dons de inspiração, que eles também são muito próximos entre si, né? Se você vê uma pessoa sendo usada por Deus no dom de profecia, uma pessoa sendo usada por Deus no dom de línguas com interpretação, como é que diferencia essa manifestação dos dons espirituais? Até porque, na questão da interpretação de línguas, existem situações em que uma pessoa está sendo usada, pastor, em línguas e outra interpreta. Se a gente for olhar pela Bíblia, também há a possibilidade da pessoa ser usada em línguas e ela própria fazer a interpretação, que seria dentro daquilo que a gente conhece da nossa denominação principalmente, que seria uma profecia, né? Uma pessoa sendo usada no dom de profecia. Então são três dons que estão dentro de um grupo, o grupo dons de inspiração, e que não se diferenciam muito, eles são complementares na realidade. É importante também, eu gosto muito desse assunto, eu acho um assunto assim, eu gosto muito da teologia pentecostal, eu gosto muito assim, porque não é uma coisa que não tem conexão, é uma conexão muito, muito grande quando você fala dos dons, e é uma coisa muito junta uma da outra. Quando a gente fala a questão da profecia,
quem profetiza, às vezes, não há necessidade de se falar em línguas. Sim. Porque, às vezes, a pessoa acha que a espiritualidade está em falar em línguas. Porque, às vezes, a pessoa vem entregar uma profecia e não fala em línguas, parece que Deus não usou. Mas o dom de profecia é um dom distinto do dom de falar em línguas. E, na verdade, o dom de falar em línguas, a prioridade é edificar aquele que fala. Quando eu falo em línguas, eu não falo para o homem, eu falo diretamente para Deus. Então, quando eu estou falando em língua, eu estou edificando o meu espírito. Eu até deixei várias passagens aqui, até 1 Coríntios 14, 15, a gente vai falar a respeito que Paulo ele vai ensinar que quando a gente ora em língua, a gente está orando, falando em línguas, é bom que a gente glorifique também com o intelecto, a gente adore a Deus, porque se a gente ficar falando línguas e línguas e línguas, a gente está edificando somente o nosso espírito, mas não a nossa razão, não o nosso intelecto, né? E também a questão da interpretação de línguas, né? Eu coloquei até aqui na lição, estudando a lição, eu acabei pegando e falei, eu vou colocar, acho que é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas falando e alguém interpretando, mas poucas vezes, ou raramente, a gente vê alguém falando em línguas e ela própria interpretando essa manifestação. Mas tudo isso o que é? É para edificação do corpo e foi a que a gente falou no começo da lição. É o que vai ocorrer aqui no versículo 7 do nosso texto-chave. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se naquele momento for útil pelo Espírito, da vontade do Espírito, me dá a capacidade de falar em línguas e a mim mesmo interpretar, o Espírito vai usar, né? Então, queridos, aqui nós temos esses 3 dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Então, a gente fecha aqui os 9 dons elencados por Paulo, aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12, que, como dissemos a princípio, Deus não se prende a isso, Deus ele é infinito, então Deus ele pode ter outras maneiras de trabalhar, mas essa foi a maneira que Paulo utilizou para esclarecer e para ensinar a igreja de Corinto. E aí nós vamos para o tópico de número 4 da nossa lição, quando ele vai falar dos dons de serviço, que está lá em Romanos capítulo 12, e também dos dons ministeriais. Então, todos são dom, e qual que é o mais importante de todos? Todos eles têm a mesma importância, porque todos eles estão destinados por Deus ou doados por Deus para crescimento do reino. Eu não posso me achar menos crente ou menos valorizado se em mim, se Deus não me usa em nenhum desses 9 dons, mas Deus me usa no dom do serviço, da diaconia, né? O serviço, a diaconia, o ministério, que eu vou servir. E a gente vê lá em Romanos capítulo 12, muito claramente, os dons espirituais elencados. A partir do versículo 5, Paulo diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, é dom do mesmo jeito. Ele não tem talvez a mesma visibilidade dos dons espirituais, mas não menos importância, né, pastor? De maneira nenhuma. Os dons ministeriais, os dons de serviço, ele é tão importante como os dons espirituais. É que às vezes a pessoa entende por se falar dons espirituais, logo se atribui uma espiritualidade. E a gente, na lição passada, a gente falou a questão disso, que ser usado em um tipo de dom, isso não significa que eu sou uma pessoa espiritual. A gente vê claramente na igreja de Corinto, você vê que eles eram meninos na fé. Então, o dom de serviço, ele não é menor ou menos importante do que os dons espirituais, né? Isso demonstra a multiforma de Deus usar cada um dentro da sua própria personalidade. Então, Deus, ele vai ali, usa cada um naquele contexto, para aquilo que for útil para aquele momento. E da mesma forma que os dons espirituais também é para serviço, que hoje também é um erro, né? Acho que houve uma distorção na questão da compreensão, porque os dons espirituais, como os dons de serviço e até os dons ministeriais, eles são para quê? Para a saúde do corpo, né? É lógico que cada dom ele tem uma finalidade, um objetivo, questão dos ministérios, né? Para a estruturação da igreja que estava crescendo
e cresceu estruturada, por isso, pelo próprio Deus foi dado esses dons de serviço, de diaconia, em prol dos demais. E também a gente vai ver a questão dos dons ministeriais, a questão do ministério, é a base da igreja, e a própria palavra vai dizer que a igreja ela cresceu, a questão dos dons, e crescia pelo ensinamento dos apóstolos. Então você vê que existia uma liderança, existia algo constituído, existia uma ordem, por isso o Espírito ele não atua sem uma ordem, sem uma liderança já pré-estabelecida pelo próprio Deus. E a gente vai ver esse conjunto de dons que são para quê? Para que o corpo, que é uma unidade, ela fique preservada. Por isso esses dons eles foram outorgados e não se resume só nisso. Isso é importante a gente ressaltar. E é interessante observar que tanto os dons espirituais, quanto os dons de serviço, quanto os dons ministeriais, eles não são dados para benefício da pessoa, eles são dados em benefício dos outros. Então, quando Deus me usa, Ele me usa em prol de alguém. Então, é muito importante que eu tenha essa consciência, e como disse muito bem o pastor Rogério, lembrou muito bem de lições passadas, é que ser usado por Deus não é sinônimo de espiritualidade. Não é porque Deus me usa que eu sou mais espiritual que o outro e vou dizer, olha, eu sou mais crente, eu tenho mais intimidade, sou mais próximo, mais chegado do Pai. Tudo, meus irmãos, é bondade e misericórdia de Deus. Se Deus ele nos usa para qualquer coisa que seja, nós temos que ter a consciência de que não é mérito nosso, é graça de Deus e é para o bem-estar do corpo. Então nós temos aqui essa lição e a gente espera mais uma vez que tudo que a gente tem compartilhado aqui sirva, professor, para te ajudar. E para a gente finalizar esse comentário aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a escassez nesse momento que a gente vive, o foco da igreja, a dificuldade da igreja em dar essa liberdade, ou a dificuldade de nós abrirmos o nosso coração para que Deus manifeste entre nós os dons espirituais, e isso traz dificuldades para o bom andamento da igreja, pastor. É isso mesmo, pastor. A gente vê, quando a gente chega na questão da escassez, a gente olha a igreja primitiva, os dons eram manifestos de forma frequente, né? Espontâneo, e hoje a gente vê uma certa escassez no nosso meio desses dons, e a gente vê que há necessidade urgente de nós priorizarmos isso, né? E ao mesmo tempo a gente vê alguns movimentos que eles demonstram esses dons, porém a gente vai ver que lá na igreja primitiva eles tinham o poder, a eles não faltava dom nenhum, né? Imagina o culto da igreja de Corinto, nossa, ia ser era um espetáculo. Porém, eles não tinham ensinamento, por isso quando Paulo ele chega, ele se escandaliza e ele faz o quê? Eles vêm para a palavra e diz, olha, e aí onde cria o dogma da própria... para trazer o entendimento para a igreja. Então Paulo ele começa a ensinar, não é assim, aquele que profetiza, e Paulo vai colocando uma ordem e diz, mas vocês não proíbam falar em línguas. Tem gente que fala, não pode, não proíba, pode falar, mas tudo com ordem, tudo com decência. Então assim, nós somos pentecostais, a Assembleia de Deus, então nós cremos nessa diversidade, na atualidade, né, do Espírito Santo, mas tudo feito de acordo com a palavra de Deus. Tudo que fugir da palavra nós rejeitamos, né? Como eu sei que uma profecia é algo de Deus, se estiver fora da palavra, cai fora. Eu vou contar só isso e vou encerrar minha fala. Eu, certa vez, encontrei um amigo que muitos anos não o via, e ele me disse o seguinte, poxa, eu fiquei sabendo que você é evangélico, pastor. Eu falei, que legal. Eu também estou indo na igreja. Eu falei, que bacana. Eu encontrei uma amiga que muitos anos foi minha namorada, e ela me contou algo, que ela ia na igreja, e Deus havia usado uma profeta para dizer que ia trazer um grande amor lá do passado. Eu falei, assim. E aí, agora eu estou com ela, só que ele era casado e ela era casada. Então assim, você vê que foi usado supostamente uma profecia de Deus, mas como?
se Deus ele não vai tirar, não vai contrariar a palavra dele se Deus abomina o adultério. Então assim, a gente prioriza os dons, a gente crê nos dons, mas tudo aquilo que está embasado na palavra de Deus. Cremos na diversidade, cremos que Deus pode usar tanto o intelectual como o indulto, mas também a gente crê que tudo tem que estar embasado dentro da palavra de Deus, dentro do ensino da palavra de Deus. Por isso que esse tema da pneumatologia é um tema muito atual e muito importante. Muito bem, queridos. Nosso objetivo nesse trimestre não é somente a gente estudar a pneumatologia ou a paracletologia, como preferirem, mas é a gente, além de estudar, buscar o máximo possível colocar em prática. Eu até anotei uma frase aqui, eu li no começo e vou ler novamente agora nesse encerramento, para que ela fique frisada mais uma vez. Eu coloquei aqui, é muito importante estudar os dons, e aí eu amplio os dons aqui para todo o assunto do trimestre. É muito importante estudar a pneumatologia. Porém, o ensino bíblico sem a prática traz decepção. Então a gente não pode chegar no final desse trimestre, estudamos, foi muito legal, gostamos da lição, gostamos da abordagem do pastor Rogério, mas não colocamos em prática. Então isso traz decepção. E a prática dos dons espirituais, da pneumatologia, sem o ensino sólido, traz preocupação, é perigoso. Então que a gente possa, no decorrer dessa lição, desse domingo, que a gente possa, no decorrer desse trimestre, não só estudar, mas também consciente e deliberadamente nos submetermos a Deus e falar, Senhor, naquilo que eu puder ser útil, estou aqui à disposição, pode me usar e deixar Deus realmente ser Senhor na nossa vida e Ele nos usar naquilo que nós formos úteis. Talvez você nunca profetizou na tua vida e nunca vai profetizar, mas de repente Deus te dá uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, Deus te dá um dom de fé, Deus ele te usa de alguma forma no serviço da casa do Senhor, de repente Deus ele tem uma chamada ministerial na sua vida, a gente não sabe. O importante é a gente se colocar à disposição de Deus consciente e deliberadamente. Tenho certeza que Deus ele está buscando aqueles a quem ele possa usar, porque Deus ele quer agir na terra e nós precisamos ver a efetividade dos dons espirituais agindo na nossa vida. Como é que a gente vai ver, pastor, essa efetividade? É a obra de Deus crescendo, é vidas sendo salvas, é vidas sendo edificadas, é crente ficando cada vez mais espiritualmente maduros e o nome do Senhor sendo glorificado através da nossa vida. Então, fica aqui este comentário, que Deus ele possa te abençoar. Nós vamos, pastor Rogério vai fazer aqui as considerações finais, nós estaremos fazendo uma oração e vamos então finalizar esse comentário. Quero já agradecer mais uma vez estar aqui com os irmãos, sempre é um prazer cooperar com o CAPED, é um ministério muito importante dentro das Assembleias de Deus, que prioriza, nos traz o ensino da palavra e essa lição ela vem fortalecer aquilo que a gente já tem falado durante esse trimestre, da importância dos dons, que esses dons são manifestos para servir, né? O objetivo nosso, o Senhor, o Mestre, ele veio para servir e o objetivo nosso é servir uns aos outros. Que Deus vos abençoe, que você tenha uma aula produtiva e abençoada pelo Espírito Santo. Muito bem, meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus ele possa abençoar a sua vida. A gente sempre recomenda aqui que você estude a sua lição, que você tenha a sua Bíblia Sagrada, mais de uma versão, que você tenha um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico e que você possa se aplicar no preparo da sua aula e se colocar à disposição de Deus. Quem sabe nesse domingo, durante a sua ministração, Deus possa fazer algo tremendo, vai te surpreender a tua sala, a sua igreja e nós vamos ver mais uma vez o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esses momentos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nós queremos te louvar, exaltar e engrandecer o teu nome pelo privilégio de poder te servir,
estarmos aqui, Senhor, compartilhando este material, este subsídio de aula para os nossos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Que, Senhor, possa usá-los de uma forma tremenda, de uma forma poderosa e que, Senhor, a Tua palavra, ela seja realidade na nossa vida. Que nós possamos viver, Senhor, os dons espirituais, que a Tua igreja possa desfrutar, Senhor, neste momento que nós estamos vivendo de tanta dificuldade dentro da nossa nação, dentro do nosso contexto, que nós possamos viver, Senhor, os dons espirituais e poder perceber que, apesar das dificuldades, a Tua obra cresce, avança, as pessoas são edificadas e o Teu nome, Senhor, vai sendo glorificado. Abençoa cada professor, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e somos agradecidos por tudo. Amém.